Graça e paz, amadas, tudo bem? Mais uma noite, que vamos estarmos juntas para louvarmos, engrandecermos ao Senhor, para aprendermos também mais um pouco da sua palavra. E breve, nós estaremos juntas quando tudo isso acabar. E vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. O texto de hoje vai em Isaías, capítulo 9. E o versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, lida nesta hora. Te louvamos porque a tua palavra ela é viva, é pura e eficaz nas nossas vidas. Ajuda-nos a entender um pouco de tudo que tu, Senhor, tem a falar, que o nosso coração, a nossa mente esteja atento, Senhor, nesta hora, para ouvir a tua palavra, Senhor, entender e praticar. Usa-nos nessa noite, ó Deus, que não seja Nietzsche falando, mas que seja o Espírito Santo de Deus, ó Pai, falando aos nossos corações, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, eu abri esse texto hoje pela manhã e me veio à mente, aliás, eu abri a Bíblia e me veio à mente esse texto, que diz: Porque um menino nos nasceu. O povo de Israel estava esperando um rei há muitos anos. E na imaginação deles, o rei que viria era um rei mesmo, com todas as ordenanças, com todos os propósitos, com tudo aquilo que um rei tem no seu reinado, E na realidade, Cristo, o prometido Messias, quando ele veio simples, ele veio humilde, ele veio, como todo mundo já sabe, nasceu na manjedoura, foi gerado no ventre de Maria. Deus escolheu Maria, uma moça humilde. Naquela época, Maria tinha entre 12 e 14 anos, novinha ainda. José tinha uns 17 anos, mais ou menos. Todos dois novinhos, mas o Senhor olhou e viu que poderia contar com Maria e com José. E Deus colocou ali a semente no ventre de Maria, de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio ao mundo humilde e mostrou muitas coisas para nós no nascimento dele e no propósito para que ele veio. Mas o que eu quero falar com as irmãs hoje é a questão do que Deus colocou no meu coração através desses adjetivos que a Bíblia fala em relação a Cristo, que ele... Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Sabemos que o rei, ele tem toda a ordenança dele. Então, naquela época, os ombros eram relatados para a questão como é que se diz? De poder. Os ombros era a questão de poder, em questão de estar ali sobre o controle da situação. Então, o reinado de Cristo estava sobre o principado estava sobre os seus ombros. Então, o propósito de Cristo estava sobre os ombros dele. Qual o propósito de Cristo? De nos salvar. Então, ele como rei, ele já veio com o propósito de trazer salvação para o seu povo. E o nome dele será o quê? Maravilhoso Conselheiro. Eu lendo um livro aqui, um dicionário, e especificando a questão de maravilhoso conselheiro. Esse maravilhoso conselheiro traduz que Cristo, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele sabe de tudo que está na terra, no céu, na minha vida e na sua. Ele tem o controle de tudo. E nós não... Claro, a gente pode até conversar umas com as outras, pedir oração umas com as outras, mas ninguém pode solucionar o nosso problema a não ser Cristo.
nós temos que criar o hábito, quando eu digo nós, porque eu me coloco também, criar o hábito de conversarmos, de termos diálogo com Cristo. Por quê? Porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele vai nos aconselhar verdadeiramente naquilo que temos que fazer, naquilo que temos que proceder. Então, Cristo é o nosso maior conselheiro, é o nosso maravilhoso conselheiro. Se a gente abrir as escrituras de Gênesis a Apocalipse, Deus vai falando para o seu povo as diretrizes, o que tem que ser feito. Assim como Ele falou para os servos dele do passado, Ele também continua falando para nós. Como Ele falou para Moisés direcionar o povo no deserto, quando Ele falou para Daniel, quando Ele falou para os pequenos profetas do que iria acontecer. Então Deus direcionou tudo naquele tempo, e hoje Ele também direciona as nossas vidas. A Paulo, né, que direcionou Paulo, que direcionou a todos os apóstolos. Então Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. O que mudaram foram os tempos, mas o Deus que nós servimos continua o mesmo, Ele é imutável, Ele não muda. Então, do mesmo jeito que Deus deu conselho, conduziu o povo naquela época, Ele conduz o seu povo hoje também. Outro adjetivo que Deus faz, Ele é um Deus forte. Um Deus forte, isso quer dizer o quê? Que Deus, Ele é forte em todas as circunstâncias. Nós somos fracos. Nossa força mesmo, a nossa força, nós não fazemos nada. Mas a nossa força vem de onde? De Jesus Cristo, de Deus eterno. Então temos que estar alicerçados nele. Quando Ele diz lá também, lá nos evangelhos, quando Jesus coloca a parábola do homem que construiu sua casa, Ele diz o quê? O homem que constrói a casa na areia, vem o vento, vem a tempestade e a derruba. Mas aquele que constrói a casa na rocha, vem o vento, vem a tempestade, mas ela permanece. Por quê? Onde é que está a força da casa? Em Cristo Jesus. Então a nossa força é nesse Deus aqui, nesse Deus forte. Então não importa o que estejamos passando neste momento, ou nos outros momentos que virão, que não é só essa pandemia, mas outros momentos virão difíceis nas nossas vidas. Mas a gente tem que crer que temos um Deus forte acima de todas as coisas e que tem o domínio sobre todas as coisas. Outra coisa, Pai da eternidade. Existem vários pais, né? O Pai da terra, o Pai que nos cria, o Pai adotivo, o Pai de várias formas. Mas o Pai, esses pais, eles morrem e não existem mais. Mas o nosso Pai, Pai maior, que é Jesus, que é o Deus eterno, Ele permanece eternamente. Ele não morre. Ele é eterno. E por que Pai? Porque Ele mesmo, quando Ele nos escolheu, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então, por isso que nós somos filhos, então Ele é o nosso Pai eterno. Então, quando a gente é pequeno, quando os nossos filhos, eles querem alguma coisa, eles não vêm até o pai pedir, vamos usar a figura do pai, né? Ele não vai até o pai pedir alguma coisa e vai lá e chora aquela coisa, esperneia, né? Se for o momento do pai dar, tudo bem. Se não for, o pai conversa. A mesma coisa é Cristo nas nossas vidas, Deus nas nossas vidas como Pai eterno. Muitas vezes a gente pede uma coisa, mas o não de Deus é um sim para as nossas vidas. E um sim de Deus é o sim mesmo, que Ele não muda. Então, espere nesse Pai eterno, espere que Ele tem provisão para todas as coisas, Ele vai saber o tempo certo, como Pai, de dar o que a gente necessita. E, por último, Príncipe da Paz. Então, Cristo, Deus, Ele é o Príncipe da Paz. A paz que excede a todo entendimento, ela está em Deus, ela está em Cristo Jesus. Muitas vezes o mundo não entende, né? Chama a gente de doido, ou de, sei lá, de desorientado, porque em meio a tanta tempestade a gente tem a paz em Cristo. Mesmo no mundo que a gente vive, mesmo na família que vivemos, às vezes famílias desestruturadas, mas a gente encontra a paz em Deus. A paz que excede a todo entendimento está em Deus. E nós temos que estar alicerçados nesses adjetivos e crer que Deus, Ele não muda.
Esse menino que nasceu foi um menino, sim, um menino igual aos outros qualquer, mas um menino diferenciado. Por quê? Porque ele foi gerado por Deus no ventre de Maria. Ele veio com um propósito. E qual foi o propósito? De salvar o mundo, de buscar aqueles que foram escolhidos por ele. Então, ele, Deus, né, em Jesus, ele se formou maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e nosso príncipe da paz. Então, que nós procuremos estar alicerçado nesses adjetivos, que nós possamos nos lembrar sempre. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, né? Que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quem é que nos dá esperança? É Deus, é Jesus. Né? O Senhor, ele está em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Né? Por esses dias, eu estava dizendo a uma pessoa que estava precisando escutar uma palavra. Eu disse a ela: olhe para as estrelas do céu, que nenhuma cai. Por quê? Porque Deus a sustenta. Todas as estrelas estão lá, guardadinhas. Né? A gente olha para o céu, está a coisa mais linda, mas tudo lá sob o controle e o comando de Deus. Nenhuma cai. Mesmo assim, na nossa vida, Deus tem o controle, nada sai do controle, porque Deus está lá sustentando, Deus está lá orientando. E o mar, ele segue até aquele limite que Deus determina. Ele vem, avança e volta. Ele não vai além daquilo ali, além daquela faixa. Por quê? Porque ele obedece à voz do Criador. E tudo na nossa vida obedece à voz do Criador. Inclusive a gente tem que obedecer. Seja o que for que estivermos passando. Temos que ouvir a voz do Senhor. Obedecer a sua palavra. E crer que tudo está sustentado por Ele. Tudo está no comando dEle. Então, irmãs, que nessa noite nós possamos fazer dessa palavra o nosso alicerce, lembrarmos mais uma vez do que esse menino que nasceu, ele trouxe o que? Sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso conselheiro, não existe um conselheiro igual a ele, que ele tem todas as respostas que você necessita, que eu necessito, que são respostas certas e verdadeiras, que ele é um Deus forte, que nada sai da estrutura dele, porque ele sustenta tudo. Ele é um Deus forte e ele é o Pai da eternidade, que nós possamos contar com esse Pai eternamente. Pode o Pai da terra nos faltar, mas o Pai eterno jamais nos faltará. E ele é o nosso príncipe da paz. A paz que excede a todo entendimento está em Deus, está em Jesus Cristo. Então, irmãs, que Deus possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor possa trazer tudo isso aqui ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor tem sido tudo isso para nós. Tu és o nosso conselheiro maior e melhor. Tu és o nosso príncipe da paz. Tu és o nosso Deus forte e nosso Pai da eternidade, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor enviou Jesus a este mundo com um propósito de nos salvar, de nos tirar das garras do mal e nos tornar filhos teus, Senhor, filhos por adoção. Muito obrigada mais uma vez e abençoa cada uma das irmãs que nessa hora estão ouvindo, irmãos, que o Senhor possa estar com a tua boa mão estendida sobre cada um. E aqueles que estiverem angustiados, aqueles que estiverem, ó Deus, sem saber para onde ir, que o Senhor possa ser o conselheiro, que o Senhor possa trazer a paz, tudo que o teu povo estiver passando, Senhor, e que esses teus adjetivos entrem na vida de cada um, com muita pressa, com muita provisão, Senhor. Muito obrigada mais uma vez e nos dá uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.